A pegar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Glória a Deus. Abre aí, Gálatas, capítulo 6. No versículo 9. Amém? Glória a Deus. Deixa eu lá. Vou ler, hein? Em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Vamos ler todo mundo junto? Não nos cansemos de fazer, porque então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, Deus maravilhoso, esse é um momento, Senhor, especial de um culto, Pai, que é um momento, Senhor, que a gente esquece tudo, esquece as preocupações, esquece, Senhor, o nervosismo, o medo, a angústia e tudo mais que possa nos atrapalhar, Pai. Esquece da vida lá fora, porque esse momento nós estamos concentrados, meu Deus, de ouvir o Senhor falar conosco, porque o Senhor é o pão que alimenta a nossa alma, que conduz o nosso caminho, que ilumina, Senhor, a estrada da nossa vida, Senhor, e que mostra a direção, uma direção segura, para que a gente se apoie no Senhor e não viva, Senhor, por aí reclamando, Senhor, angustiado, com medo do dia de amanhã, com as preocupações, meu Deus, que muitas vezes vêm e minam a nossa fé e tiram de nós a preciosidade de uma vida com o Senhor, de confiança e de esperança na Tua palavra, Senhor. Então, nesse momento, Deus Espírito Santo, nas Tuas mãos, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida dos meus irmãos, a minha vida, Senhor, para que o Senhor use para falar com meus irmãos, e a vida dos meus irmãos, para que eles tenham essa unção da escuta, de ouvir o Senhor falar e não eu, Senhor, porque o Senhor vai falar conosco, e eu tenho certeza que o que o Senhor vai falar conosco nesta noite, certamente vai trazer alívio à nossa alma, e nós vamos encontrar no Senhor o descanso que todos nós necessitamos, Senhor. Então, obrigada, Espírito Santo, sinta-se à vontade no nosso meio, que nesse momento eu diminua, que o Senhor cresça, que a voz que seja ouvida não seja minha, mas que seja tua a falar aos nossos corações. Fique à vontade no meio de nós, alimenta a nossa alma nessa noite, Senhor. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, e você que orou junto comigo, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, deixa eu ler de novo, né? Esse texto, que foi um texto que me chamou muita atenção, porque nesses últimos dias, eu e o pastor, a gente tem falado muito nessa palavra. Cansaço, 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 né? A gente tem sentido, assim, muito cansaço no corpo, às vezes na mente, às vezes dá um apagão na mente da gente. A gente estava falando alguma coisa e, de repente, quando a gente tenta pegar o fio da meada e de repente, daqui a pouco, né, passa um tempo, a gente pega de volta aquilo que a gente estava falando, mas tem uma hora que dá um apagão por causa do cansaço, né? Cansaço da nossa alma. E eu estava assim procurando a definição e alguns sinônimos, né, dessa palavra cansaço, que pode ser aplicado aqui dentro dessa palavrinha, essa palavrinha, né, tão pequena, mas que ela diz tanta coisa, irmãos, tanta coisa para nós, que assim vai fazer a gente assim despertar em relação a isso que todo mundo sente, que é inevitável para nós. Aí diz assim, ó, que é sinônimo para esta palavra pode ser desencorajamento e desânimo, porque o cansaço ele produz desencorajamento e produz um grande desânimo. Quando o cansaço ele toma conta, né, da nossa vida, toma conta, né, do nosso ser. Minha boca está secando, mas vamos lá, em nome de Jesus. Aí eu estava vendo aqui, né, porque você sabe que essa carta quem escreveu foi o apóstolo Paulo, né?
E hoje nós vamos estar participando da Santa Ceia. E eu falei, Senhor, que coisa linda, né? Que é a tua palavra. E quando aplicada a nós, mas quando a gente se refere ao Senhor, a gente vê como Deus Jesus, né? Quando estava aqui na terra, como esse homem foi um homem de grande valor, irmãos. Quando você vê essas coisas que o apóstolo Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, e você vai e olha para o Senhor Jesus, que foi ele como homem, quando estava aqui na terra, para fazer uma obra grandiosa, né? A gente fica percebendo os momentos que Jesus passou, mas Jesus não teve altos e baixos como nós tivemos. Ele teve sim momento de angústia, ele com certeza como ser humano, ele teve momentos de medos, talvez de insegurança, porque todas as vezes que Jesus ia para os cantos, né, para algum lugar solitário para estar sozinho, ele ia exatamente lá para buscar dele, do Senhor de Deus, essa força, esse alento, essa segurança, né, essa intrepidez, essa graça, para que ele pudesse se refazer das coisas que ele estava enfrentando durante o tempo que ele passou aqui na terra. Porque não pense você que foi fácil, não. Se não é fácil hoje, né, irmão, para os pastores de hoje, né, estarem à frente de uma igreja, conduzindo um rebanho a um aprisco onde a gente vai encontrar o alimento seguro, vai encontrar proteção, vai encontrar livramento, vai encontrar ali tudo que é necessário. Então, eu fico imaginando para Jesus naquele tempo, quando ele veio numa época em que os líderes espirituais daquela época, né, estavam esperando o cumprimento de uma promessa, mas quando ele chegou lá, eles não conseguiram reconhecer que ele era exatamente o cumprimento daquela promessa que estava sendo tão aguardada da chegada do Messias aqui na terra. E até hoje alguns estão esperando, porque foram poucos os que, naquele tempo, né, foram alcançados pela presença de Jesus e pelos feitos grandiosos e maravilhosos que Jesus, ele realizou enquanto ele esteve aqui. Então, hoje, irmãos, Jesus não está aqui em figura humana como ele estava, né? Hoje nós temos o privilégio de que Jesus não está em figura humana, mas está na pessoa do Espírito Santo de Deus, que foi assim algo extraordinário, um presente da parte de Deus, para que essa obra continuasse e ela alcançasse de igual modo todos os seres humanos da terra ao mesmo tempo, porque o mesmo Deus que está aqui está nas outras igrejas por aí, e o Espírito de Cristo está em todos os lugares. Não há um lugar nessa face da terra que o Espírito Santo não esteja, que a presença dele não seja real, seja nos hospitais, nas delegacias, seja onde for que tenha ser humano, o Espírito Santo de Deus está ali com seu olhar de amor, com a sua graça, facilitando, dando às pessoas a oportunidade, irmãos, para que essas pessoas elas possam ter um encontro precioso, único e maravilhoso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, né, fazer a obra de Deus não é algo que seja fácil, não é fácil, irmãos. Não é fácil nem para os pastores, não é fácil para os membros, não é fácil para a igreja, porque a gente tomou posse e fomos alcançados de uma mensagem e de uma vida tão grande, tão maravilhosa, que tem hora que a gente pensa, será que isso é mesmo verdade? Quando você para pensar nessa obra gloriosa e maravilhosa que Jesus executou e trouxe para nós viver hoje, tem hora que a gente pensa que é algo assim, que a gente está sonhando. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso é para mim mesmo? Será que eu sou isso tudo mesmo? Será que eu tenho direito a isso tudo que a palavra de Deus fala para mim? E muitas das vezes a gente se pega assim pensando e achando que a gente não é merecedor por causa da nossa humanidade, porque vez por outra a gente está falhando e a gente está no alto, variando muito na nossa fé, ora a gente acredita, ora a gente não acredita, e a gente leva em consideração essa parte humana, quando a gente não deveria levar essa parte humana em consideração, irmãos. Quando aconteceu esse novo nascimento conosco, Deus estabeleceu um vínculo, uma aliança conosco, e Ele está presente na nossa vida. Então, não é a nossa natureza humana que prevalece sobre nós quando a gente teve esse encontro com o Senhor. Porque ainda que você não pegue na palavra de Deus todos os dias, o teu espírito, ele nasceu de novo.
E todas as vezes que nós saímos lá fora, que nós vamos viver a nossa vida no interior da nossa casa, o nosso espírito, ele é a lâmpada do Senhor. Ainda que você só escute a palavra de Deus no dia que você vem para a igreja, ainda que seja uma vez por semana, o Espírito Santo, ele estabeleceu essa conexão com o nosso espírito para dar a nós, irmãos, essa capacidade de ter essa comunhão com o Senhor. Entendeu? De estar perto de nós, cuidando de nós, nos fortalecendo, nos amparando. Então, quando estava prestes, né, agora o dia do pastor, eu ia deixar ele pregar. Eu falei, não, é dia do pastor, o pastor tem que pregar. Depois eu falei, não. Ele já prega tanto, é tanto tempo lá, né, dentro de casa, e lendo a Bíblia, e orando, e buscando assuntos que possam estar edificando a igreja, ajudando a igreja, né, instruindo a igreja na palavra do Senhor. E o Espírito Santo me levou até esse texto, falando exatamente sobre esse cansaço de fazer o bem, irmãos. Porque a palavra de Deus, na verdade, ela usa o servo do Senhor para estar instruindo os filhos dele a fazer o bem enquanto estiver aqui na terra. E o que é fazer o bem, irmãos? É fazer o que é correto, fazer o que é direito. A gente identificar o que é errado, o que é certo. A gente poder ver em nós as nossas atitudes, os nossos comportamentos, de que nós estamos, o que nós estamos fazendo, né? Se é bom, se é mal, porque a gente tem condições e a consciência de avaliar o nosso procedimento, avaliar a nossa conduta, avaliar a nossa vida durante o dia inteirinho. Quantas vezes nós fazemos ou falamos algo que não vai acrescentar nada a ninguém, muito menos a nós. Muito menos a nós. Então, fazer o bem, irmãos, aos outros, não é uma coisa fácil, não. Nem sempre a gente quer fazer o bem. E eu achei interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele inicia esse texto aqui, que vem de tantas coisas que ele falou aqui. Eu me apeguei só a esse texto, e eu achei engraçado e lindo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele não fala aqui, ele não diz para a gente não se cansar. Ele também não fica surpreso por a gente estar cansado, porque ele diz que o cansaço, ele é inevitável. Porque fazer o bem para alguém, a gente dispõe de nós, de dentro de nós, uma energia muito grande, irmãos. Porque, como eu falei, o ser humano, a humanidade nossa, tudo lá fora que se faz, você faz, né, quando a gente era lá do mundo, se faz alguma coisa de bom, mas se faz pensando numa troca, né? Ou se faz algo de bom para alguém, se aquela pessoa merecer. Como se nós, né, tivéssemos num lugar melhor, numa posição onde só nós, né, merecíamos aquilo, quando ninguém merece nada, irmão, ninguém merece nada. Né? Esse bem que a gente precisa realizar e fazer em relação ao outro, a gente precisa fazer ele todo dia. E isso é cansativo, irmãos, é muito cansativo. É muito cansativo se colocar nessa posição. E tem hora, irmãos, né, que você luta, você faz as coisas, você está sempre ali semeando, sempre indo em direção às pessoas, fazendo alguma coisa, pensando, projetando alguma coisa no teu coração, né, na tua vida, sempre visualizando o bem do outro. Mas não tem horas que você faz tanto para alguém, né, e aquela pessoa não está nem aí. Ela não devolve, ou pelo menos ela não reconhece que ela foi agraciada, que ela recebeu o benefício dessa bondade. E isso é cansativo, irmãos. É muito cansativo. É cansativo para você lá dentro da sua casa. Quantos de nós, dentro da nossa casa, não está ali o tempo todo tentando, né? É com o marido, talvez com os filhos. É a finança que você investe, que você faz. E você está sempre, né, buscando em Deus, né, estratégias, coisas para você fazer. E você não obtém o resultado. É triste, irmãos. É muito triste. E o cansaço, ele tira de nós, assim, uma força, uma energia muito grande. Quando você reconhece esse cansaço, a gente fica prostrado. E eu achei interessante também, porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui para a gente, não nos cansemos de fazer o bem. Apesar dele saber que esse cansaço ia alcançar a nossa alma, irmãos, ele diz para a gente não se cansar de fazer o bem. Não podemos parar, irmãos. E durante o tempo que eu estava estudando, o Espírito Santo mostrou para mim dois tipos de cansaço. O primeiro é o cansaço do corpo,
né? Quando a gente trabalha, quando a gente faz exercício físico, ou quando você nessa ida e vinda do seu trabalho, vai para a faculdade, volta da faculdade e vai para o seu trabalho e está em casa, ou mesmo você que está em casa, arrumando sua casa, cuidando das suas coisas, dos seus afazeres, ou você que ainda tem sua casa para cuidar, ainda tem o trabalho do lado de fora, ainda tem crianças para cuidar e tantas outras coisas que dispensa a nossa vida, né? A nossa força, o nosso envolvimento, isso tudo vai tirando de nós essa força. E tem hora que você se sente assim, muito cansado, porque por mais que a gente faça, por mais que você cuide da sua casa, parece que nunca está bom para ninguém. Tem famílias que é assim, né? Que por mais que a mãe faça, por mais que ela se dedique, por mais que ela organize, por mais que ela se dê, parece que nunca está satisfeito. O povo nunca está satisfeito com o que tem, com o que recebe. Estão sempre querendo mais, sempre cobrando mais alguma coisa, por mais que haja dedicação. E isso é estressante, irmãos. Isso é muito estressante. Isso vai assim deixando a gente cansado. Esse cansaço vai fazendo a gente, né, ficar prostrado. Mas é engraçado, irmãos, que o cansaço físico, ele tem como você recuperar, né, essa energia que foi perdida. Porque é igual quando você caminha, né? Você tem aquela disciplina de você acordar de manhã e você ir todos os dias no mesmo horário, durante um determinado período de tempo, para ir lá caminhar, e você volta para casa, você toma seu banho, né, dá um renovo, a pessoa parece que volta com mais vigor, mas daqui a pouco o teu corpo vai pedir, ó, você precisa deitar, você precisa descansar. E uma coisa que eu falo sempre para ele, quando o teu corpo pedir descanso, dê a ele o descanso que ele precisa. Vai lá e durma. Ah, mas eu não posso. Quem disse que a gente não pode? Esse a gente pode recuperar. Esse cansaço do corpo, essa energia que foi... saiu de dentro da gente na execução de algum trabalho, de alguma tarefa, né? Esse a gente pode, né, ir lá e recuperar ele, porque você tira umas boas horas de sono. E eu tenho certeza, irmãos, quem tem o costume de dormir assim à tarde, né, depois do almoço, ou que sono bom, ainda que seja meia hora, 1 hora, se você puder dormir, você levanta dali refeito, você levanta dali renovado, você levanta dali restaurado. Esse é um cansaço que é comum a todos nós, comum. Todo mundo sente esse tipo de cansaço. Mas tem um segundo cansaço, irmãos, que é o cansaço da alma. Porque esse cansaço da alma, irmãos, ele não é inevitável, não é. Entendeu, irmãos? É um cansaço que é você que dá abertura à tua alma de absorver, né, através de palavras que são ditas ou que você mesmo diz, e esse cansaço vai dizer na tua alma que você não pode, que você não é capaz, que você é infeliz, que você não tem direito, que isso tudo que estão falando não é para você, né? A gente permite que a nossa alma, ela vai absorvendo, parece até uma bucha, né, que vai sugando toda a mensagem, toda a palavra, todo o pensamento ruim, e a gente vai acumulando essas coisas dentro de nós. E quanto mais a gente acumular, né, essas palavras, atitudes, né, de pessoas, de coisas, de você mesmo se achando, né, incapaz de fazer, de realizar, de ser alguém que, às vezes, a família cobra tanto daquela mulher ou daquele homem, que seja o homem dos sonhos. Gente, o ser humano não é um ser humano que vai estar assim... A gente não foi criado para estar suprindo e satisfazendo a necessidade do outro. Eu acredito que nós, né, como seres humanos, casais, pai e mãe, a gente respeita o limite um do outro e tem que ir até onde o outro pode ir. Porque, irmãos, há um desgaste muito grande quando a nossa alma, ela é acometida desse cansaço. Esse cansaço faz a gente assim ficar desencorajado. Esse cansaço da alma faz com que a gente retroceda, faz com que a gente não vá adiante, faz com que a gente pare de fazer o bem, porque a gente acha que o outro não merece, que não valeu a pena fazer nada. Quantas vezes você chegou no final do dia, para que eu fiz isso tudo? Aí não tive colheita, não tive o retorno, ninguém reconhece meu trabalho. Como se fosse, se a gente permitir, irmãos, porque o cansaço da alma é um cansaço, é algo que você pode parar. A gente pode parar isso.
de vir com tanta cobrança, né? De achar que tudo tem que ser perfeito, de achar que você não deu o que você tinha que dar, que as pessoas não te valorizam. Por quê, irmãos? Porque a gente cobra tanto dos outros, ou cobrar tanto de nós, quando você não precisa passar por isso. E é uma coisa desgastante, irmãos. Desgastante, porque você emprega a sua vida. Você está ali cuidando de vidas, cuidando de almas. E eu estava pensando, né, na vida de um pastor. Né, você vê, hoje mesmo pela manhã, quando eu cheguei aqui, tinha pouquinhos, tanto na consagração, como depois também no estudo bíblico. E a gente cria assim uma expectativa tão grande. Nós criamos uma expectativa tão grande que esse ano seria um ano assim, extraordinário na relação do conhecimento, né, do estudo bíblico pela manhã. Paramos, foi pela direção do Espírito Santo de Deus, parar com a revista para trazer algo novo, algo diferente, estudar sobre a gente, estudar sobre a nossa humanidade, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, ter essa interação com o Senhor, absorver tantas coisas maravilhosas, tantos ensinamentos maravilhosos, e quando você espera a resposta da igreja, irmãos, isso é desanimador, não só para ele, como para mim, que eu vejo ele preparando tudo ali com tanto afinco, com tanto empenho, dedicando horas e horas e horas. Não são uma horinha não, irmãos. Não são uma horinha não. É horas e horas de pesquisas, de leituras, durante muito tempo, lendo, para buscar do Senhor assuntos que venham da parte de Deus, inspirado pelo Senhor, que venham da palavra, para alimentar o rebanho. E a gente cria uma expectativa muito grande de um retorno, e a gente acaba se frustrando. E esse tipo de frustração é que traz esse cansaço à alma. Porque quando a gente é tomado por esse cansaço da alma, você chega à conclusão que não valeu a pena, que você não deve se dedicar, e vem aqueles pensamentos que diz para a gente assim, ó, você não está vendo que não está adiantando? Para que você se dedicar tanto? Para que você fazer tanto? Às vezes não é assim dentro da nossa casa. Você fala, para que eu estou trabalhando tanto? Para que ninguém reconhece, ninguém vê nada? Às vezes você se preparou para uma prova, um concurso, se dedicou tanto ali, né, estudando e tudo. Quando chegou lá na hora de passar pelo teste, de fazer a prova, não foi como você esperava, deu um branco, aconteceu alguma coisa, e você não conseguiu responder à altura, né, tudo aquilo que você tinha se preparado para fazer. E vem aquela frustração, vem aquele desânimo, e esse desânimo vem trazendo um cansaço extremo na alma, a ponto de você dizer, não, vou desistir, não quero mais, não vou fazer mais isso, não vou tentar mais uma vez. E a gente vai se frustrando. E esse cansaço da alma é muito ruim, irmãos. É muito ruim porque a gente fica aprisionado dentro dele. São sintomas, irmãos, sintomas de que a nossa alma está doente, porque a gente começa a olhar demais, né, para aquilo que nós estamos fazendo e criando uma expectativa na ação do outro, quando a gente não pode parar, porque o outro não está respondendo como deveria responder. Porque eu penso, né, irmãos, que quando, em relação às coisas de Deus, a nossa resposta ela tinha que ser muito maior, muito mais vibrante, muito mais prazerosa. E como a gente responde? Estando, fazendo, né, nos reunindo, falando do Senhor, né, ficar não ansioso, mas naquela expectativa de estarmos na casa do Senhor. Isso é muito ruim, irmãos. É muito ruim para nós criar expectativa no outro. Né? Mas as nossas expectativas, e o Espírito Santo de Deus, ele falou isso ao meu coração hoje. Ele falou para a gente não cansar, não nos cansemos de fazer o bem, ainda que a expectativa do seu coração, em relação à resposta do outro, não seja uma resposta positiva. Para a gente não deixar de fazer porque o outro não entendeu e não compreendeu a proposta. Para você continuar. Né? Quantos de nós não estão orando pela família, pedindo salvação, pedindo retorno, pedindo a cura de alguma coisa, e parece, né? Eu estou pedindo há tanto tempo, mas até essa situação se arrastando há tanto tempo e nada, não tenho retorno, não vejo nada, não tem nada acontecendo, e você vai só acumulando na tua alma essa força negativa, esse desânimo que vai te abatendo, tirando a tua força e dizendo,
eu acho melhor você parar. Não ora mais não. Você não está vendo que isso não está dando jeito? É a nossa alma doente, a nossa alma cansada, a nossa alma numa expectativa fora de Deus, irmãos. Porque quando a gente tem, né, a gente faz isso tudo, mas a nossa expectativa não está no homem, mas está no Senhor, certamente, irmãos, certamente a colheita vai acontecer, irmãos. A colheita vai acontecer na nossa vida. Por mais desgastante que seja, por mais que você chore, por mais que a tristeza muitas vezes alcance você, a colheita, ela vai acontecer. Foi isso que o Espírito Santo de Deus falou para mim. Ainda que vocês fiquem cansados de fazer a obra, parece que não está acontecendo nada. Tem dias de chegar aqui e a gente vê meia dúzia de pessoas e a gente está assim, meu Deus, cadê os outros? Cadê os outros? Um anseio de ver os irmãos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Porque o que a palavra de Deus diz? Que o povo dele, irmãos, tem sido destruído porque falta conhecimento. E, irmãos, eu penso o seguinte, né? Eu entendo o seguinte, que quanto mais você se aproxima de Deus, através da palavra dele, mais desejo você tem de estar junto com os irmãos. Para você ouvir Deus falar e a gente estar junto, crescendo, junto, em comunhão, irmãos. Porque quando a igreja se reúne, quando a igreja está junto, Deus está junto conosco, irmãos. A palavra de Deus chega a dizer que quando tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele estaria no meio de nós. Então isso significa que ele está aqui agora conosco. Ele se faz presente no nosso meio. E é Ele que garante a colheita, não é o seu trabalho, não é o seu esforço, não é a sua capacidade, não é a sua eficiência, a sua eficácia. Não é, irmãos. Nós só somos beneficiados pelo que o outro faz para nós, ainda assim, se a gente quiser receber. Porque se a gente não quiser, nem isso nós não teremos. O benefício do bem que o outro está provendo para nós. A gente não valorizar, é tão ruim, né? Quando uma mãe cozinha em casa e faz tudo, prepara tudo, e quando chega, não quero comer não, eu não queria comer isso, eu não gosto disso, e a gente estava lá, porque eu acredito que é assim com você. Eu fico pensando, quando eu vou fazer a comida, eu não estou pensando em mim, não, eu penso nele. Aí o que eu vou fazer para ele? O que ele gosta? Eu penso, ele sabe disso. Ele sabe disso. Por exemplo, quando a minha filha Ariane vai lá para casa, tá ele aí que não me deixa mentir, não é? Eu fico pensando no que ela gosta, irmãos. E agora a minha neta Esté, eu falo, meu Deus, o que elas gostam? Eu vou fazer. O zoião delas cresce assim, elas comem mais do que queriam comer. Porque a gente faz, esse bem que você faz, você está fazendo é para o outro. Não com a intenção de ser elogiado, mas quando a gente vê que o outro não valoriza aquilo que você fez, a gente permite, né? A gente permite que isso alcance nossa alma e traga para nós, né, o desinteresse, faz a gente esmorecer, faz a gente não querer mais estar perto das pessoas, faz a gente não querer mais fazer o trabalho, quando a nossa expectativa não tem que estar no outro. Você não fez o seu melhor? Você não tem consciência de que o que você fez, você aplicou tua alma, teu coração? Você não tem a consciência de que você fez aquilo com amor e com prazer? Que a palavra de Deus diz que tudo que a gente fizer, faça como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Então é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Não permitir, porque o cansaço da alma é você que dá a liberdade à tua alma de estar colhendo tudo que não presta, para entrar dentro da tua mente e estar aqui ruminando no teu pensamento e dizendo para você, os outros não estão dando valor ao que você está fazendo, não. Mas Deus está dando valor a cada coisa que a gente faz em prol do outro, que vai resultar, o resultado vai ser bom. Ele está computando, irmãos. A gente está fazendo para Ele, irmãos. Quando a gente tem essa consciência de que é no Senhor, é com o Senhor, é no Senhor e para o Senhor, a gente faz de forma diferente. A gente não faz esperando reconhecimento de ninguém e nem cria muita expectativa no outro. Porque senão a gente fica frustrado e a frustração traz desânimo, traz desapontamento, traz desencorajamento, traz esse cansaço que deixa a gente prostrado. E não é isso que Deus quer para você nem para mim. Não é isso. E quando eu estava lendo também, aí o Senhor me levou para Jesus. Eu falei, Senhor, meu Deus, quem mais
do que ele teria motivos suficientes para deixar o cansaço, né, esse desencorajamento, esse desânimo entrar dentro do coração dele. Desde o momento que Jesus, se você já leu os evangelhos, desde o momento que Jesus iniciou o seu ministério, o tempo todo Jesus fazendo bem. Mas eu tenho certeza, irmãos, que você também conhece, que várias vezes Jesus teve que sair escondido porque as pessoas queriam matá-lo antes do tempo. E não foi as pessoas que não conheciam ele, não, foi seu próprio povo. Jesus veio fazendo bem, irmãos, a humanidade ensinando coisas que aquele povo nunca teve o privilégio de escutar, do jeito que eles escutaram, eles presenciaram a bondade em ação durante o tempo que ele estava aqui. E nem Jesus fazendo isso, irmãos, ele não foi poupado da perseguição, da inveja, da mentira, do ódio, da falsidade. Nem Jesus, irmãos. Mas ele deixou, irmãos, se contaminar por isso. Ele deixou que a alma dele fosse abraçada pelo desânimo, pelo cansaço. Apesar de muitas vezes ele estar cansado, porque dele saía muita energia, dele saía tanto amor, que ele ia se reabastecer em Deus. A nossa atitude é olhar para ele, irmãos, para Jesus. Ele foi lá na fonte, ele ia lá sempre em Deus, nos lugares onde ele tinha que estar sozinho, porque a única vez que ele chamou os discípulos para ir orar com ele, para ajudar ele em oração, os discípulos adormeceram, cansados, talvez porque tivesse andado com Jesus, fazendo bem para as pessoas, olhando e vendo ele fazendo bem. Né, quando chegaram na hora crucial, onde Jesus precisava e necessitava da ajuda deles, da linha em oração, né, orando junto com ele para que Deus fortalecesse. Nem isso, irmãos, eles não puderam, porque estavam cansados demais. E a gente, irmãos, a palavra de Deus, ela chama a gente a olhar para ele, olhar para Jesus, não permitirmos, irmãos, em nome de Jesus, que as coisas que acontecem no exterior, né, a gente permita que elas entrem, abracem e alcancem a nossa alma. Para a gente não sair desse lugar e desse momento, dessa posição onde nós vamos estar. Estamos cientes de que nós, ainda que a gente se canse, o nosso corpo se canse. Porque para você fazer alguma coisa, você tem que usar seu corpo, você tem que usar sua mente, da mente sair energia. Como eu falei, tem hora que dá um branco. Por quê? Porque você gasta muito sua mente pensando, lendo, né? Colocando as coisas em ordem, num papel, numa folha, no computador, seja lá onde você vai colocar, nesse chute. Quando vier aquele branco, você dá um tempo, mas você retorna e você toma de novo, né, ali o controle daquela situação da tua vida. Você não permitindo que a tua alma esteja aberta, né, a qualquer proposta do mal, irmãos. A qualquer proposta do inferno dizendo para a gente não continuar. Olhando para a pessoa e dizendo, ela não merece. Faz qualquer coisa. Como eu já vi. Não, ele come qualquer coisa. Eles comem qualquer coisa. Não é assim, irmãos. Nós somos mães, eles são pais. Quando eles vão pagar as contas, eles falam, vou pagar qualquer coisa. Eles têm que pagar tudo. Eles têm que pagar tudo, eles têm que trabalhar. É um tempo de energia que é oferecida em prol da família, da casa. E o mínimo que a gente faz é responder a essa energia que foi liberada para a família. A gente que está em casa responder com a mesma positividade, dando um retorno bom, irmãos. Porque o bem não é só o outro que faz, eu também tenho que fazer o bem. Né? Não adianta dizer, você e eu dizer, mas eu sou uma pessoa muito boa, mas as pessoas veem isso, veem Deus. Essa bondade não é nossa, irmãos. Essa bondade vem de uma fonte, é uma fonte segura. Deus nunca vai projetar o mal, Deus nunca vai botar a gente em cima de uma cama. Deus nunca vai fazer nada que venha nos prejudicar, Ele não vai. Não é a maneira como Deus trabalha. Deus trabalha com a bondade, Deus trabalha com o amor. Ele não precisa ferir a gente com mal, para que você tenha naquele momento uma experiência de estar passando por uma enfermidade, e naquela enfermidade você encontrar Ele. Ele quer que você encontre Ele agora. Você está bem, você está sarado, você está feliz. Ele está com a gente, irmãos.
O salmista Davi, ele falou que mesmo que ele passasse no vale da sombra da morte, Deus estaria com ele. Porque ele sabia quem era o Senhor. Ele tinha intimidade com ele. Quantas vezes o salmista Davi, ele enfrentou esses momentos, essa luta com a alma dele. Mas ele falava, porque tu está abatida, minha alma, ele falava com ela, despertando a alma. Daquele momento de tristeza, de prostração, de desânimo, irmão. Daquele cansaço que envolve, que abraça o ser humano. E que se a gente bobear, a gente para. A gente retrocede. A gente não quer fazer mais nada. Então é nesse momento, irmãos, que a gente está vendo que o negócio está ficando estreito. Alguns pensamentos estranhos, diferentes na nossa mente. A gente tem que identificar de imediato. Não, esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento não é bom. Essa palavra que eu estou falando, que está alimentando, porque o primeiro ouvido que vai ouvir o que tu fala é tu mesmo. Então você vai se alimentar daquilo que a tua boca fala. Então é um ciclo. Sai e entra, sai e entra. Então fala o que é bom, faz o bem. Mas não espera reconhecimento, não. Ah, porque eu faço. Não está nem aí. Continua fazendo. A palavra de Deus está dizendo aqui que a colheita é certa. Mas ela é certa se você não desanimar. Se você não desanimar, se houver desânimo, tu largar pelo meio do caminho, a bênção estava tão perto e tu largou porque ela estava murmurando, não reconhecendo, irmãos. Não para de orar, não para de fazer. Fazer o que é certo, fazer o bem é fazer aquilo que é certo. Continue orando, leia a Bíblia, jejue, visite, faça alguma coisa, distribua o bem, fale palavras, irmãos, que vão edificar a vida de outras pessoas. Palavras de insegurança, palavras que tiram a paz, palavra que traz morte. O mundo aí está falando direto, as coisas que estão acontecendo aí no mundo, não está trazendo nada de bom para o ser humano. Se a gente passar o dia todo assistindo os telejornais, tu sai de dentro de casa apavorado, achando que aquilo tudo que aconteceu e que você ouviu, vai acontecer com você quando tu sai na rua. Então a gente tem, irmãos, que valorizar a palavra de Deus, olhar para Jesus. Ele passou por tudo isso, foi rejeitado, foi traído, de quem ele não esperava, irmãos. Quer dizer, um dos seus discípulos, irmãos, foi exatamente naquele momento que ele foi lá no Getsêmani orar, reabastecer de força. O negócio foi tão forte, tão intenso, que dele saiu gotas de sangue. Tamanho foi a força, daquela angústia, talvez aquele cansaço, saiu tudo ali, saiu tudo dele. E ele foi renovado, reabastecido pelo poder de Deus para enfrentar a cruz, irmãos. Para enfrentar a cruz. Hoje a cruz está vazia. E essa força Ele dá para você e dá para mim. Nós não estamos sozinhos não, irmão. O Senhor está conosco. Ele garante a você a colheita, irmão. Não desanime, não fique pelo caminho. Não ache que não está valendo a pena tudo que você está fazendo. Valorize cada atitude, cada gesto, cada semeadura sua. Semeadura você valorize, ainda que seja pequena. Valorize e aguarde a colheita. Porque a colheita vem. Deus garante o sucesso desse investimento, desse teu envolvimento, desse você fazer o bem para o Senhor e com o Senhor, para as pessoas, não esperando elogios, não esperando reconhecimento, irmãos. Porque a gente espera um do outro, irmãos. Eu espero do meu marido, de eu levantar todos os dias. Quantas vezes eu sou beneficiada quando eu acordo, está a cozinha limpinha, está a sala toda arrumadinha. Às vezes ele me deixa dormir até tarde, não faz barulho nenhum para eu não acordar. Tem dia que ele está irritado. Ele chega no quarto, ele faz barulho, ele abre a porta, ele passa perfume que eu não gosto dentro do quarto. Então, mas tem dia que ele dá para mim esse descanso. Não, deixa ela dormir. Quando não é ele, sou eu. Eu levanto de fininho, falando, deixa ele dormir hoje. Faço o mínimo barulho para ele não acordar, para dar a ele esse tempo do descanso do corpo. Do corpo. Irmãos? Eu falo com ele, vai descansar, vai dormir. Eu estimulo ele, eu mando ele ir. Porque esse você pode. Você pode a hora que você quiser. Mas o descanso da alma, a gente só descansa ela no Senhor. Não é um descanso que provém de você, é dele. A fonte é ele. É nele que a gente descansa. É nele que a gente recobra ânimo. É nele que a gente recarrega nossas baterias. É nele, irmão. É ele que diz para nós, faça. Ele fez. E porque ele fez, nós fazemos, irmãos.
Nós fazemos nele, no poder dele, do amor dele, da graça dele. Ele nos sustenta, ele garante, irmãos, que tudo que a gente fizer vai ter um retorno. Vai ter um retorno não de reconhecimento para nós, mas de reconhecimento para ele. Porque as pessoas vão ver ele em nós agindo através de nós. Então não se deixe ser vencido, né, pelo cansaço. Não deixe, não permita que isso aconteça, mas que a gente olhe para ele, para o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que for necessário, faça igual Jesus, saia de fininho, evite discussões, evite contendas. A palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, irmão. Cala, para que a gente responder tudo? Para que brigar no momento em que alguém está mais, né, a voz mais alta? Cala a boca, quantas vezes, ou eu ou ele, um se cala, o outro se cala. Então, o outro está continuando, aí a pessoa se cala, sai de perto, né? Sai de perto, para não acabar falando coisa que não deveria falar. Porque uma palavra, depois que ela sai, ela saiu. Não tem como mais você recolher aquela palavra, tirar aquilo, aquela intenção a qual você falou para o outro. Às vezes nem falou, não era aquilo que você queria falar, né? Mas falou com tanta dureza, levado pelo sentimento ruim que estava naquele momento, uma pressão que estava naquele momento. Não é de tanta exigência, de tanta cobrança. E às vezes a cobrança é nossa, não é nem do outro, é nossa. Então não faça isso, cuide da sua alma, preserve a sua alma desse cansaço, continue fazendo bem. Olha para Jesus, ele fez o bem até o final, ainda que a proposta de Deus para Jesus fosse a vida dele. Ele não voltou atrás, ele não olhou para trás, mesmo sabendo de tudo que ele iria passar. Mesmo sabendo que teria muitas vezes que ele teria que sair escondido de fininho para ninguém pegar ele. Porque ele sabia exatamente a hora que isso deveria acontecer. Então Jesus ficou firme. Então nós podemos olhar para ele e dizer para ele, Senhor, é no Senhor que eu confio, é no Senhor que está a minha segurança, é em Senhor que eu vou até o final. Ainda que isso custe a minha energia. E eu sei que todas as vezes que eu tiver me sentindo fraco, eu vou no Senhor que o Senhor me fortalece. Então não deixa de orar não, irmãos. É lá naquele lugar de oração, irmãos. É naquele lugar de intimidade que você se rasga, que você fala, que você dá a conhecer ao Senhor a sua fraqueza. Não que Ele não conheça, mas Ele fica, irmãos, feliz. Eu não sei nem que palavra usar, né? Se é que tem palavras que pode definir o que Deus sente quando a gente procura Ele, irmãos, para dizer para Ele aquilo que está afetando nossa alma e nosso coração. E eu tenho certeza, irmãos, quando você se levantar daquele lugar de encontro, daquele lugar que é reservado para você estar com Ele, você não vai se levantar da mesma maneira, nem da mesma forma. Você vai sair dali renovado, revigorado, animado e fortalecido pelo poder de Deus. Então não permita que o cansaço seja tão grande na tua alma a ponto de deixar você pelo caminho, de fazer com que você pare de fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem, porque a colheita é certa. Olha a colheita de Jesus, irmãos. Olha a colheita de Jesus, irmãos. Olha lá fora as igrejas, a colheita de Jesus. Olha aí pelo mundo a colheita de Jesus. Vimos essa semana um noticiário na televisão falando que o número de cristãos está aumentando, irmão. Aqui no Rio de Janeiro, olha a colheita do Senhor, irmãos. Você acha que Jesus sofreu em vão? Nós somos a resposta da colheita, do empreendimento, do envolvimento, da energia que Jesus, aqui nesse mundo, Ele fez, irmãos. E alcançou a cada um de nós. E Ele continua, irmãos, usando você, usando a mim, para continuar fazendo o bem a todos, sem olhar a quem. Faça, continue fazendo. E possa esperar garantidamente a resposta, essa colheita que Deus trará para você e alegrará teu coração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.